Olá, todo mundo! Estamos aqui novamente no nosso café psicológico e meu nome é Débora Beldowicz, é aquele nomezinho fácil que todo mundo lembra, né? Então, Beldowicz, para as pessoas que estão escutando na rádio, como vocês não estão vendo aqui no meu Facebook, né? Então, este é o meu nome e vocês podem procurar, todos esses cafés estão no YouTube. Hoje, nós vamos falar sobre o último passo, né, do AA. Quem aqui já ouviu falar, né, desse programa dos Alcoólatras Anônimos? E a gente, pelas últimas 12 semanas, nós temos falado de cada passo para a libertação desse vício, no caso do álcool. Só que os Alcoólatras Anônimos, eles inspiraram o mundo, e talvez por ser o programa que teve mais, que ainda continua tendo mais sucesso, gerou os narcóticos anônimos, os jogadores anônimos e vários outros grupos usando esses 12 passos. Por quê? Porque ele é inserido de Deus. Deus está em cada passo desses 12 passos. Então, se você pensar, é uma coisa muito linda que tudo que funciona tem que ter Deus no meio. Se não, é uma coisa que, claro que no fundo vai acabar funcionando, porque queira você não, ou queira sim, Deus está aí e Deus está conosco. Então, de qualquer jeito, nós estamos sempre progredindo. No passo número 12, eu vou ler para vocês o que falam. O passo número 12 diz: tendo experimentado um despertar espiritual, graças a esses passos, procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. O que isso quer dizer? Quando a gente aprende, né, nesse caso dessas 12 semanas, quando a gente aprende cada passo de libertar a gente de várias coisas, no nosso caso aqui a gente está colocando isso para depressão e para ansiedade. Mas cada um de nós pode pensar onde na nossa vida a gente precisa libertar de algo, né? Libertar de um vício, que seja o álcool, que seja uma droga, o cigarro, o excesso de comida, a raiva, a mágoa, seja lá onde que você tenha na sua vida, algo ali que você precisa se libertar. Você seguindo esses 12 passos, e nós temos ele aqui no YouTube, no meu Facebook pessoal, a gente vai olhar cada passo, e o primeiro passo começa com o quê? O primeiro passo do AA, quem estava aqui com a gente 3 meses atrás, vai ver que o primeiro passo era admitir o que você precisa mudar, o seu problema, o seu vício. Então, a primeira coisa é a admissão do problema. Então, se eu tenho depressão, eu preciso admitir que eu tenho depressão. Se eu tenho raiva, se eu sou uma pessoa que, sabe aquela pessoa que quer controlar tudo, ou aquela pessoa que, e a gente fala aquela pessoa, muitas vezes eu me encaixo nisso, e vocês também vão se encaixar, né, em alguma. Aquela pessoa que às vezes quer controlar como as outras pessoas agem, é muito duro, é muito difícil, porque é certo que você não vai conseguir. Isso vai trazer frustrações. E as frustrações da vida, a gente começa a ficar chato, ou então a gente começa a desistir, né? Com a pessoa que está numa depressão profunda, não adianta a gente falar, olha o sol lá fora, olha isso, a pessoa está dentro de uma tristeza profunda, mas só ela tem a chave de sair dessa não é uma tristeza, mas desse quadro, né? Vamos colocar assim. E para que isso aconteça, ela precisa tomar uma decisão de querer sair daquilo. Mas aí as pessoas perguntam, mas como que não vai querer sair? É interessante porque Jesus perguntava às pessoas, o que queres que eu faço? Certa vez ele chegou para um cego, né? E perguntou ao cego, o que queres que eu faço? Pensa bem, o cego vai falar assim, como assim? Claro que eu quero ver. Mas Jesus queria o quê? Ele queria justamente cutucar nesse primeiro passo que os alcoólatras anônimos trazem pra gente. Admitir o que você tem que não está funcionando na sua vida, né? Aí o segundo passo vem admitir que é uma insanidade continuar do jeito que está e saber que tem um poder maior que pode te ajudar. O terceiro passo vem dizer o quê? Entregue esse problema, surrender para a vontade de Deus, pegue um passo e comece o processo com a ajuda de Deus. Então, quando o cego
responde a Jesus, eu quero ver, ele admite o problema que ele tem. Claro que aí pode ser em vários sentidos. O que eu quero ver na vida? Somos tão cegos ainda, né? Eu quero ver a vontade de Deus. Esse é um dos passos também do AA. Quando a gente ora e medita e pede a Deus não para a gente ver as nossas vontades, mas entender a vontade dele, até mesmo no problema que temos. Qual é a vontade de Deus? Né? O que Jesus faria? Mas uma pessoa, vamos lá na depressão, para uma pessoa que está passando por um momento de depressão, ela necessita exercitar o primeiro passo, que é admitir que ela está com uma doença diagnosticável e tratável. E ela precisa o quê? Ela precisa de pelo menos segurar as ferramentas que serão entregues a ela. Que ferramentas são essas? Ferramentas da espiritualidade, as ferramentas dos amigos que vão oferecer ajuda, as ferramentas do médico, do psiquiatra, as ferramentas dos espíritos médicos, todas as ferramentas. Ninguém pode ajudar alguém que não queira ser ajudado. Ninguém vai socorrer alguém que não se entregue ao socorro. Então, quando estamos num processo de depressão, nós não podemos deixar as ferramentas sem serem utilizadas. Então, nesse processo todo que a gente conversou, e aí, quando você se liberta da depressão? E a depressão, você não é uma pessoa depressiva, você está depressiva, é bem diferente. Ninguém no mundo é nada, nós somos só espíritos em progresso, filhos de Deus, isso todos nós somos. Agora, nós estamos passando por coisas diferentes, que vai acabar. Se você está triste, vai acabar a sua tristeza. Se você está alegre, vai acabar. Ah, não, Débora, mas aí você machucou, né? Não. A alegria e a tristeza são estados de humor. Agora, a felicidade, ela é estado de espírito. Mesmo que você fique triste, você pode ser uma pessoa feliz. Porque a felicidade é um caminho que todos nós temos e ela nunca volta atrás. É uma virtude adquirida na alma. A felicidade é quando você caminha alinhado com os desígnios de Deus. Então não pense que quando a sua alegria passa, você deixou de ser feliz. É só um estado de humor. A tristeza também, ela passa, tudo passa. O apóstolo Paulo já dizia, por que andais ansiosos? Não andais ansiosos por coisa alguma. Então, na depressão, nós precisamos tomar as nossas ferramentas, colocar a mão na massa e entender que você não está sozinho, que Deus está à frente de tudo, mas que você precisa, que nós precisamos usar as ferramentas. E a ansiedade também. Nada acontece antes do tempo, a não ser as pessoas que infelizmente decidem acabar com a própria vida, porque é uma decisão de desespero total. E nós nunca podemos culpar e julgar ninguém que tenha tentado um ato desse ou feito. Nós precisamos amá-las e precisamos ajudá-las a entender que elas valem a pena e que a vida vale a pena. É uma parte que a gente sempre tem que entender. Hoje em dia nós temos pessoas acabando com suas vidas por causa da ansiedade. E se elas tivessem esperado, tivessem paciência, elas conseguiriam superar o problema. E tanto que todos nós estamos aqui ouvindo, nós já tivemos às vezes problemas que pensamos que nunca ia ser resolvidos. É ou não é? Às vezes passamos por momentos de tanta angústia, de tanta ansiedade, de querer tanto sair daquele problema, daquela angústia, que se torna um desespero. E a palavra mesmo desespero é desespero. Eu não espero. Porque se eu esperar, aquele problema também vai passar. Olha que coisa bonita. Não vamos nos entregar à ansiedade, porque tudo vem na sua hora. Deus está completamente ciente do que está passando em sua vida. Ele só quer que você haja e tire a lição daquilo que está passando na sua vida. Então a gente vai pensar assim, no passo número 12, já que passamos por todos os 11 passos e falamos aqui antes, o que vai acontecer? Agora você chegou num momento que talvez esteja saindo da depressão.
entendendo que a ansiedade já não pertence na sua vida. Estou falando de uma ansiedade profunda, não de um pequeno nervosismo, uma pequena, como se diz, até mesmo ansiedade de, ai, que coisa boa, uma motivação. Não isso. Estou falando de uma profunda ansiedade. Quando chega no passo número 12, e talvez todos nós podemos ir depois e escutar todos os passos aqui antes. Mas o passo número 12 diz assim: agora que eu cheguei lá, que eu estou liberto, seja lá de qual problema que eu já tive na minha vida. No caso do alcoolismo, eu não faço, a bebida já não pertence na minha vida. Ela não faz parte mais. Então agora o que a gente tem que fazer? A gente agora tem que ajudar o outro que ainda está naquele problema. Porque aí é o fruto do egoísmo. Quando a gente consegue as coisas e não compartilha. E não ajuda aqueles irmãos que estão chegando. No caso do AA, quando eles têm a reunião, algumas pessoas estão ali pela primeira vez desesperadas, sem saber o que vão ser da vida delas. No quanto que outros já estão no passo número 12, já fazem cada passo, como é que fala? Cada passo elas já ficaram mestre neles e elas continuam lá. Por quê? Porque elas vão ajudar aqueles que estão caminhando. No grupo espírita que eu faço parte, nós temos um grupo todos os sábados e todos vocês estão convidados, né? Fica Grupo Fraterno Seara do Bem. Está aqui no Facebook, aqui na cidade de Newark, New Jersey. Então, a gente se reúne e as pessoas chegam, cada um com um problema diferente. Algumas pessoas sobem as escadas até o local e muitas delas pensando em acabar com a vida, outras pessoas em desespero total. E nós sentamos sem julgamento algum. Cada um, a gente fala, a gente ajuda, a gente desabafa. Nós choramos, nós rimos com as vitórias, nós apoiamos um ao outro. Então, chega num ponto que os que estão chegando, muitas vezes em completo desespero, as pessoas perguntam àqueles que estão aparentemente bem. E elas falam, mas você já, parece que você está tão bem, você chegou num ponto que você tem uma leveza, você não tem nenhum problema, nenhum tormento, né, assim, existencial, por que você está aqui nesse grupo? E sempre eu acho muito lindo que as pessoas que estão bem, elas falam assim, porque eu também já estive onde você estava. Quando você subiu essas escadas, você precisava de alguém que estaria com uma energia já resolvida para te ajudar, não é? Então eu estou aqui agora porque eu estou bem e eu preciso ajudar aqueles que estão chegando e não estão bem, porque eu também já estive lá. O problema, pessoal, é que muitas vezes nós melhoramos e aí nós vamos embora. Quantas pessoas às vezes começam a frequentar uma igreja, começam a frequentar um centro espírita, começam a frequentar uma sinagoga, um grupo de AA, e aí elas chegam lá mal, elas chegam curiosas, elas chegam querendo informações, elas chegam até às vezes com o pé atrás, o que é isso, aquilo, mas ali elas encontram uma família, elas encontram pessoas que vão abraçá-las, que vão escutá-las, elas encontram tantas coisas boas, e com o tempo, e participando, elas também melhoram, elas também começam a ter mais conhecimento, elas começam a se encher de mais esperança, de mais amor. E aí o que acontece? Quando o nosso problema aparentemente resolveu, a gente vai embora. E aí a gente esquece que vai vir muita gente igualzinho nós chegamos. E aí elas precisam de alguém que já passou por aquilo para confortá-las. Então o passo número 12 do AA é exatamente isso. É exatamente isso. É a gente entender que nós conseguimos superar um passo, nós conseguimos superar alguma angústia, alguma coisa que não funcionava na nossa vida. E agora nós estamos prontos para ajudar aqueles que ainda estão lá. Então, eu vou te dizer que esse grupo dos sábados, 10h30 da manhã, é como um milagre que acontece nas pessoas, porque elas chegam mal e elas se encontram. Elas usam as ferramentas para conseguir chegar num ponto de libertação. E aquelas que continuam permanecendo no grupo, elas nunca mais vão querer deixar daquela água
que Jesus falava, essa água que você bebe, ela passa a sede, mas a sede temporária, depois volta a ter sede. Mas a água que eu ofereço, depois que você beber dessa água, nunca mais você terá sede. E essas pessoas que permanecem nesse grupo, são essas pessoas que entenderam o recado de Jesus, que elas beberam da água de Jesus, elas beberam da água de entender que quando elas bebem da água, do amor, de participar, de ajudar aos outros, elas nunca mais vão conseguir ficar sem beber dessa água. Então, no passo número 12, vamos lembrar disso. Só a sua presença ajuda alguém. Às vezes a gente pensa, eu tô lá no grupo, mas não falei nada, não fiz nada, só sentei e fiquei no cantinho. Mas a sua energia está irradiando. Por você fazer uma oração ali no grupo e enviar um pouquinho do seu amor para alguém que às vezes nem consegue te ver porque ela está em outra sala, essa energia atravessa qualquer barreira física das paredes e ela vai encontrar no coração daquela pessoa um lugarzinho. E essa pessoa lá do outra sala, ela vai sentir um pedacinho de alívio que você está enviando a ela. Então é muito importante, quando a gente entender qualquer recado que a vida nos dê, no caso dos 12 passos, no caso que você entendeu já o processo desses 12 passos e chegou num ponto que você agora fala, eu agora não sou mais uma pessoa que depende do álcool, que precisa do álcool, que vai fazer uso do álcool. Ou eu cheguei num ponto em que a ansiedade excessiva já não faz parte da minha vida. Ou eu agora não estou mais sofrendo com a depressão. Ela já foi. Se você chegou nesse ponto, e seja lá qual ponto que você chegou, porque todos nós já superamos muitas coisas na nossa vida. E você pode passar aquilo para outra pessoa que está passando por aquilo que você passou. E eis aí o remédio santo de continuar esse ciclo de amor. Não pare. Quando você entender um recado, passe aquele recado. Não feche as portas dizendo, aprendi a lição, não preciso ensinar para ninguém. É muito triste as pessoas que aprendem e depois saem da sala de aula, fecham a porta e nunca mais passa aquela lição para ninguém. Amigos, se está dando certo para você, passe aquilo que está dando certo para alguém. Porque eis aí, quando Jesus decidiu, em 3 anos, na sua encarnação aqui na Terra, usar esses 3 anos para passar tudo que ele sabia para os outros. Ele teve uma equipe pequena de 12, mas aquela equipe de 12, até hoje nós sabemos cada nome de cada um deles. Por quê? Porque era uma equipe eficiente, que não deixou a mensagem morrer. Porque essa equipe foi propagar a palavra, a boa nova, em todos os cantos do mundo. Mesmo que naquela época o mundo era mais Israel, né? Mas dessa equipe passou para um e o outro escutou a mensagem e foram abrindo igrejas, templos, mas o templo deles era eles, né? Mas ali a gente via que os discípulos, né, foram cada vez aumentando mais em número. E aumentou tanto que hoje o nome mais procurado na internet é Jesus. Então, olha que coisa mais linda. Estamos aqui há 2000 anos depois, o que começou com um homem em 3 anos. O que começou com a paixão que ele tinha de tudo que ele queria passar para a humanidade, ele conseguiu passar por 12 homens. E esses 12 homens começou a propagar. E hoje somos bilhões de pessoas continuando a propagar essa mensagem. E aqueles que estacionaram na mensagem devem pensar, por que eu estacionei, por que eu estagnei nessa mensagem e não passei para frente? Então vamos levar essa mensagem do AA, dos Alcoólatras Anônimos, desse grupo lindo, maravilhoso, todos os passos. Vão na internet hoje, leia o livro, os 12 passos do AA, olhe cada passo em sua vida. E se você não é alcoólatra, não, que bom! Mas você com certeza tem algo que você quer melhorar na sua vida. Seja ansiedade, seja depressão, seja raiva, seja inveja. Porque a inveja é uma coisa também difícil da gente admitir que tem. É um dos vícios, talvez o vício mais difícil que alguém admita que tenha. Porque a gente pode admitir que temos a gula, o desejo, né, a luxúria, temos o orgulho, temos todos. Mas quando se fala, né, na inveja, nós achamos que não somos invejosos. E
Que bom quando a gente já superou a inveja. Mas vamos pensar em cada coisa que não funciona na sua vida. E eu tenho certeza que se vocês olharem cada passo desse processo de libertação, né, dos alcoólatras anônimos, e colocar, encaixar cada passo na sua vida, no que você quer se libertar, você não vai errar. É certeza que você vai acertar. E principalmente com o passo 12, que é aquele passo que não deixa você nunca mais sair desse grupo, porque você já entendeu o recado e agora você quer continuar para ajudar aqueles que ainda não entenderam o recado. E isso é um processo de vida. Se vocês estão numa casa espírita, numa igreja, não saia. Não ache que os seus problemas resolveram, que você agora tem um emprego melhor, que agora o tempo ficou menos. Não. Justamente as coisas estão dando mais certo porque você está empregando o seu tempo numa coisa que vai fazer dar certo. E do minuto que você fecha as portas para aquilo, não que Deus vai te abandonar, mas a sua luta vai ser muito mais difícil, porque você corta o elo com esse passo número 2, que é 12, que é justamente o nosso dever de filhos de Deus, de continuar a mensagem. Eu quero fechar esse café psicológico das 12 semanas. Eu agradeço cada um de vocês que tiveram aqui, seja talvez por um café, né, que por um passo que nós falamos, ou para todos os 12. Todos os 12 estão no YouTube, só colocar, né, café psicológico, Débora, vocês vão achar esses passos. E não só isso, não é por mim, porque nada que eu falo aqui é meu. Tudo que eu falo aqui é o que eu aprendi. Então eu quero só compartilhar o que eu aprendi para vocês. Espero que a gente possa estar aqui no próximo domingo. A gente vai ver o que a gente vai falar, tá bom? Todo domingo às 9 da manhã, horário de Nova York, aqui no meu Facebook pessoal. E não tem nenhuma venda de nada, não tem nada que eu queira estar fazendo aqui. É só mesmo tentando fazer um pouquinho que eu... Lá em Minas a gente fala dar conta, né? O que eu dou conta de fazer. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme e leia os passos do AA. Tá aqui livremente. Se você fazer um Google e colocar os passos dos alcoólatras anônimos, 12 passos, e você refletir em cada um e colocar ele, exercitar ele, e quando você conseguir, você não para. Você agora vai ser instrumento de continuar, de ajudar e resgatar aqueles que estão chegando lá, antes mesmo de saber o que significa Alcoólatras Anônimos. Um beijo muito grande, que Deus abençoe a todos essa semana, sempre. E eu espero estar com vocês por muitos e muitos anos aqui, tá joia? Um beijo.